Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler então a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 8, que vai ser a base para a nossa palavra de hoje. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ali no versículo 8, aqui na minha Bíblia diz: quanto, porém, aos covardes. Nessa versão que está escrito ali diz: mas quanto aos medrosos. E talvez na tua tradução aí diga tímidos. E é sobre essa palavra tímidos que nós vamos falar hoje. Querido Deus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Esses versículos aqui que nós lemos, no versículo 8, que eu disse para você prestar bastante atenção, o apóstolo João, ele nos dá uma lista de 8 tipos de pecado, que esses pecados levam para o inferno. Vamos repetir ali, e agora eu vou substituir aqui a palavra covardes por tímidos. Quanto, porém, aos tímidos. Tem alguém aí com essa versão que fala tímido? Amém. Quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja só, João aqui, ele fez uma lista de 8 pecados. E esses 8 pecados aqui, eles fazem um contraste com o que nós lemos antes, ali do versículo
3 até o 7. Por quê? Porque do versículo 3 até o 7 está dizendo as qualidades, as características do salvo, o que os salvos vão receber de Deus. Então está dando ali uma lista de coisas que o Senhor vai providenciar para nós os salvos. Ou seja, olha só, vamos observar aqui. Deus habitará com eles, ou seja, com os salvos. Então eu vou ler falando nós, tá? Deus habitará conosco, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. No versículo 4 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que a morte já não existirá, que já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, olha só, essas coisas aqui que estão anotadas aqui, que o apóstolo João falou, fazem um contraste com o versículo 8, porque aqui são coisas boas, né, que o Senhor tem preparado para os seus. E diz no 5 assim, ó, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porém, estas palavras são fiéis e verdadeiras. No final do versículo 6 diz assim, Jesus falando, né? A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, desculpe. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, no versículo 8, aí já diz assim, quanto porém, ou seja, é como se estivesse dizendo, mas, né, tem gente que não vai receber essas coisas. Então, até aqui no versículo 7, Deus está nos dando noção do que estará nos esperando na glória. Mas no versículo 8, então, ali diz quanto porém, né? E ali diz mas. Ó, na minha Bíblia diz quanto porém. E ali diz mas quanto aos tímidos, ou medrosos, ou covardes. Então faz um contraste entre o versículo 8 e os que vieram antes, até o versículo 7. Por quê? Porque essa lista de coisas que o João falou aqui no versículo 8 são pecados. E esses pecados, então, como nós lemos ali, ó, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esses pecados levam para o inferno, né? Quais são esses pecados? Não vou falar dos tímidos agora, mas incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Então, esses 7 que eu falei aqui são pecados terríveis que Deus não aceita. Deus não aceita pecado, né? Incrédulo, então, são aqueles que não creem no Senhor. Às vezes até dizem que creem, mas no seu coração existe dúvida, muitas vezes até de que se Deus existe ou não. Os abomináveis aqui, eu preciso dar uma explicação, porque homicidas, todos sabem que são aqueles que tiram a vida de alguém, né? Que mataram alguém. Os fornicadores, então aqui com relação a sexo antes do casamento. Feiticeiros, né? E aqui nos feiticeiros também, podemos, como eu já preguei aqui há um tempo atrás, quem pratica feitiçaria não significa só aquele que faz trabalhos, que faz magia, que faz superstições, não. Mas também aquele que usa recursos da feitiçaria como as drogas,
né? Então, drogas, quem usa drogas, se nós formos entender bem o texto aqui, são feiticeiros. Querendo ou não, são feiticeiros, né? Por quê? Porque os feiticeiros, nesses tempos aqui bíblicos, e acredito que até hoje, mas eles usavam de poções mágicas, e essas poções mágicas, então, eram drogas, né? E que talvez não fossem as que são usadas hoje, mas eram drogas. Então a feitiçaria engloba também a respeito de drogas. Os idólatras, né? Quem adora imagens, quem adora, faz das coisas idolatria. E aqui ressaltando também, então, como eu já falei várias vezes para vocês, idolatria não é só se curvar na frente de um ídolo ou de madeira, ou de gesso, ou uma fotografia, ou o que for, né? Mas idolatria, então, quem são os idólatras? Todos aqueles que colocam no seu coração alguma coisa no lugar onde deveria estar só Deus, né? Os irmãos já têm esse entendimento aí. Então, se a pessoa ama muito seu carro e faz de tudo pelo carro, é só um exemplo, tá, irmãos? Esse carro é uma idolatria para a pessoa. Ou se ama muito o seu trabalho, se ama muito até a própria família, no lugar que deveria estar só Jesus, a família se torna uma idolatria. Então, qualquer coisa ou pessoa que seja colocado no lugar de Deus, dentro do coração, é uma idolatria. Entendido isso, irmãos? Amém? E os mentirosos também, né? Aqui a gente tem o entendimento fácil. Um mentiroso, né? Aquele que vive falando mentira, que de tanto que fala, às vezes acredita na própria mentira. Então, é pecado. Mas os abomináveis, então, eu quero dar uma explicação aqui para você, porque às vezes a pessoa fica na dúvida, quem são os abomináveis? Né? Não estou falando aqui do abominável homem das neves, tá, irmãos? Não é isso. Mas os abomináveis aqui são aqueles que são arrogantes, que são soberbos, que são injustos, que são desonestos, que são imorais, que praticam imoralidade sexual. Engloba tudo isso aqui na palavra abomináveis. Então, arrogantes, soberbos, injustos, desonestos e que praticam imoralidade sexual. Então, esses são os abomináveis, tá? Que a Bíblia nos fala. E diante de Deus, uma abominação é uma coisa muito séria, porque é uma coisa que Deus rejeita totalmente, Deus não aceita de jeito nenhum. E aí então, porque esses 7 aqui que eu falei, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos, são uma lista de pecados, então nós podemos entender que o primeiro também que João colocou nessa relação aqui, nessa lista, que são os tímidos, também é um pecado. Então veja só, você pode dizer assim, pastora, eu sou tímido, ou eu sou tímida, então eu estou em pecado? Veja só, quando a Bíblia está falando aqui de tímidos, que pode, né, ser medrosos e covardes, é a mesma coisa, você já vai entender. Mas vamos usar a palavra tímidos, porque tem pessoas que quando lê essa palavra na Bíblia ficam preocupadas. Eu sou tímido, então eu estou em pecado, né? Mas esse tímido aqui, irmãos, olha só. Tem pessoas que são tímidas, ou seja, tem um temperamento introvertido, né? Que são quietinhas, que não gostam de falar, que não gostam de se pronunciar, não gostam de se manifestar em público. Então isso faz parte da área psicológica. Não é esse tipo de timidez aqui que a Bíblia está falando, tá? Então,
esse tímido, ou seja, aqui quando diz, quanto porém aos tímidos, a sua parte será no lago de fogo, então não está falando daquelas pessoas que são quietinhas, que são envergonhadas, que têm vergonha de falar, que se acham assim muito envergonhados para falar. Não é isso. Então não fique preocupado quanto a isso, se você é uma pessoa que fica mais no teu cantinho quieto. Não é isso. Mas o tímido que a Bíblia está falando aqui, então não tem nada a ver com a visão de psicologia, mas esse tímido vem do grego, da palavra deilos. Eu não sei se a pronúncia está certa, porque eu não falo e não leio o grego, né? Mas vem dessa palavra grega, deilos. Espero que eu esteja falando certo. Que significa o que já está falando aqui na minha Bíblia e naquela tradução lá. São tímidos, vem do grego deilos, que são covardes e medrosos. Tá? Quero que você guarde bem isso. Então esse tímido aqui, vou repetir, não tem nada a ver com a pessoa que é envergonhada por falar, nada disso. Mas esse tímido significa covarde e medroso. Tá? Então, esses covardes e medrosos, quem são eles? Quando a Bíblia fala aqui em tímidos, são aqueles que não querem seguir a Deus, não querem servir a Jesus, por medo das consequências que virão. Por exemplo, eu vivo falando para vocês que quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa tem que já estar preparada, porque vai vir luta, né? Vai vir sofrimento, vai vir luta. Então tem gente que quando sabe disso, que tem esse entendimento de que vai sofrer pelo nome de Jesus, essa pessoa já diz, não, então eu não quero. Então esses são os tímidos que fala aqui no Apocalipse. Os tímidos são aqueles que não querem seguir a Deus, não querem seguir a Jesus, por medo das consequências. Ou seja, por medo daquilo que vão passar se falarem de Jesus. E uma coisa que eu falo sempre para vocês, e que nós temos que estar bem atentos, irmãos, é que nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos na época, não estou marcando data, ninguém pode fazer isso, mas tudo indica que o arrebatamento está perto, está às portas, Jesus está voltando, Jesus está chegando, podemos dizer assim, né? E pelo fato de nós sermos o povo que faz parte desses últimos dias, nós temos que estar atentos com uma coisa que o inimigo anda fazendo muito por aí. E as pessoas acham que é normal. O que ele anda mentindo para as pessoas e dizendo? Você não precisa sofrer pelo nome de Jesus. Jesus veio para te dar vida, Jesus veio para te dar alegria, Jesus veio para te deixar rico, Jesus veio para te curar, Jesus veio para te dar tranquilidade na vida. Então essa é uma mentira que está sendo pregada por muitos, e quem está por trás disso é o diabo. Por quê? Porque isso não é verdade. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que estar consciente de que ela vai sofrer perseguições. Pode ser em palavras, pode ser em atitudes. Por exemplo, alguém pode perder o emprego porque se diz cristão. A família vai desprezar. Então, é esse tipo de sofrimento que eu estou falando agora para vocês. Então, os tímidos, por saberem disso, já dizem assim, não, então eu não quero.
então eu não quero fazer parte da igreja, não estou falando de igreja física, mas a igreja noiva de Jesus, os salvos. Então eu não quero, porque eu não quero passar por esses problemas. E isso está acontecendo muito nos nossos dias. E nós que somos de Jesus, não podemos deixar que o inimigo nos engane. Porque Jesus não veio para nos dar conforto. Jesus veio para salvar nossa alma. Amém? Então, olhe só. Se a pessoa dizer assim, eu não quero Jesus então, por causa que eu vou passar por problema por ter aceitado Jesus. Esse é o tímido que o Apocalipse fala. E se ficasse só nisso, só chamando de covarde, de medroso, de tímido, ainda vá. Mas não fica só nisso. Por quê? Porque no final do versículo 8 ali nós lemos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aquele que rejeita a Jesus, por medo das consequências, por medo do que vai sofrer, por medo das perseguições que vai enfrentar, o lugarzinho dessa pessoa já está guardado lá no lago de fogo. E vale a pena? Não. O que vale a pena é aguentar o que for preciso aguentar nessa vida, para que quando nós sair dessa vida, nós tenhamos o nosso lugar garantido no céu. Amém? Então, olha só, os tímidos são aqueles que rejeitam a Jesus por medo das consequências do sofrimento que vão ter. Eu não quero sofrer, eu não quero ser abandonado pela minha família, eu não quero ser ridicularizado, eu não quero passar vergonha, eu não quero perder meu emprego, eu não quero ficar sendo motivo de risadinha para as pessoas. Rejeita Jesus. Só tem um caminho, vai para o inferno. E algumas pessoas ainda dizem assim, mas Deus então é injusto, porque Deus vai mandar a pessoa para o inferno, porque rejeitou a Jesus? Mas claro que Deus vai mandar, não porque Deus queira, foi pela escolha da pessoa, porque Deus é justo. E se a pessoa recusou Jesus, recusou o Pai, recusou Deus. Então, como que Deus vai ter perto dele no céu uma pessoa que rejeitou o seu filho? Porque rejeitando o filho, está rejeitando o pai. Né? Entendido isso, irmãos? Então, olhe só. Essas pessoas, o lugar é no lago de fogo. Como diz ali, a saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é aqueles que não vão ser salvos, vão morrer eternamente, ou seja, eles não vão ser destruídos, irmãos, eles não vão ser aniquilados, como tem uns pensamentos por aí, umas religiões que falam isso, que a pessoa morreu, vai ser aniquilado. Mentira! A pessoa vai morrer eternamente, porque a morte é a separação de Deus, só que ela não vai deixar de existir, ela vai sofrer para todo sempre. Então é a morte no sentido de não ter vida com Deus. Vai ser separado de Deus. Mas não vai deixar de existir. Vai sofrer por toda a eternidade. Então essas pessoas que negam a Jesus vão, infelizmente, ser lançados lá, porque são chamados tímidos. E então, por causa que os outros 7 pecados que João colocou aqui nessa lista, são pecados que Deus abomina, os tímidos aqui também é um dos pecados. Porque senão a pessoa podia pensar assim, os tímidos é só aquele que tem vergonha, e os pecados são esses 7 só que vem depois que João falou. Não. O primeiro que está encabeçando a lista ali é o tímido. Agora, olhe só. Não são os tímidos lá do mundo. Esse tímido aqui
é um que já era salvo, que conheceu a palavra, mas que rejeitou. Então, por isso está ali no primeiro ali, primeira lista, o primeiro nome da lista que João falou. Acho que antes eu falei Pedro. Me desculpem se eu falei Pedro, foi João. Não sei se eu falei errado. Assim como os outros 7 são pecados, a timidez também é pecado. Nesse contexto aqui, como medroso e covarde. Então, esses aqui são aquelas pessoas que eram salvos, eram de Jesus, aceitaram a Jesus, mas que por medo das consequências, rejeitaram Jesus. E o que eu falo então é isso, ó, nós temos que estar preparados, irmãos, porque isso pode chegar até nós. Uma prova tão grande para saber se nós realmente vamos continuar servindo a Jesus ou se nós vamos rejeitá-lo por medo das consequências. Ah, pastora, eu nunca vou negar Jesus. Será, meu irmão? Só aquele que está cheio do Espírito Santo é que vai ter força para não desprezar Jesus. Por quê? Porque imagine só, vamos supor, né, como eu falo sempre aqui, pode acontecer, eu acredito que vai acontecer, eu só não sei quando, mas eu acredito que vai acontecer um dia que aqui no Brasil é proibido ser cristão. Quem for cristão vai ser preso. Quem for cristão, quem tiver a Bíblia em casa, vai correr risco de morrer. E aí? Qual vai ser a nossa atitude? Eu me coloco junto com vocês. Não sou melhor que vocês, só porque eu estou aqui falando. Qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos sofrer as consequências e não ser tímido, ou seja, não ser covarde, não ser medroso e continuar servindo a Jesus? Ou será que nós vamos dizer, não, até aqui eu servi a Jesus, mas então agora se é proibido, eu não vou mais porque eu não quero morrer. Você já parou para pensar nisso? Mas enquanto está ainda só em nós podemos ainda, ficar dizendo, não, eu vou aguentar. Mas e a hora que mexerem com a tua família? A hora que ameaçarem um filho teu? Se você não negar Jesus, eu mato teu filho. E aí, a pessoa vai continuar firme? Ou vai se tornar um tímido, um covarde, um medroso? Entenderam, irmãos, a relação que tem entre a timidez e a fé, a força para servir a Jesus? Um contraste entre os dois? A timidez vai fazer a pessoa abandonar a fé, negar Jesus. Ele era um salvo, mas agora negou. Porque está com medo das consequências. Irmãos, isso pode acontecer no nosso país a qualquer momento. Eu espero que demore muito e que nós já não esteja mais aqui quando isso acontecer. Mas provavelmente vai acontecer. E se nós estivermos aqui ainda, qual vai ser a nossa atitude? De repente nem vão falar para você que vão matar você ou matar alguém da tua família, mas vamos começar numa coisa mais leve então. Se você continuar dizendo que é cristão, você vai ficar desempregado. Ai, mas como que eu vou sustentar a minha família? Então eu vou ter que negar Jesus, porque eu preciso continuar trabalhando para trazer o pão para casa. Estão vendo como a coisa é séria? E isso vai acontecer, irmãos, eu só não sei quando, mas vai acontecer. É proibido ter a Bíblia em casa. Você vai ser um que vai lá entregar ou você vai esconder e até o último momento que você puder e dizer, não largo da minha Bíblia? E mesmo que seja obrigado a entregar as Bíblias, que vai chegar esse momento, mas aquele que leu vai ter guardado aqui,
Agora, aquele que não lê, que não conhece, não vai ter mais respaldo bíblico nenhum para se defender. Entendido isso? Então, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a tua atitude? Ah, pastora, mas isso não vai acontecer. Não está acontecendo hoje, mas pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que numa bela noite nós venhamos a dormir tranquilo e quando amanhecer chegar a notícia, ó, se é cristão vai morrer. E daí? Se é cristão já está desempregado. Se é cristão, não pode mais abrir a igreja, não pode mais falar de Jesus, não pode mais fazer nada, não pode mais ter a Bíblia em casa. O que você faria? Se essa notícia viesse amanhã, o que a gente faria? Estaríamos nos tornando tímidos ou covardes, medrosos, e iríamos dizer, não, eu não sou cristão, porque daí tem aqueles que vão dizer assim, não, mas eu vou falar para eles que eu não sou, mas Deus sabe no meu coração que eu sou. Não vale, isso não vai valer. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram pela palavra do seu testemunho. Então é falar. Aquele que falar, não sou cristão ou vou deixar de ser cristão, já tem o seu lugarzinho reservado. E daí, meus amados? Aí, pastor, eu não vou mais ter sustento para minha família, então eu vou ter que negar Jesus. Então tá, você sustenta a tua família e depois vai para o lago de fogo, para o inferno. Ah, mas eu amo meu filho, eu amo. Claro, todos nós amamos a família. Mas aí é que tá, que vem aqui na idolatria, ó. Jesus falou, aquele que ama o pai ou a mãe, o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por mais que seja a prova, a aprovação que venha para nós, Jesus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa palavra. Porque nós vencemos pela palavra do testemunho. Testemunho no nome de Jesus. Então aquilo de dizer não, mas no meu coração Deus sabe que eu sou fiel. Palavra do testemunho. Quem negar, quem resolver mudar para poder ter o sustento do dia a dia, para poder ficar vivo, esse não vai ter a salvação. E isso acontecia muito, irmãos, no tempo que João escreveu isso aqui, que Jesus deu essa revelação para ele. Porque naquela época, os imperadores, né, João estava lá no Império Romano, e os imperadores, eles se consideravam deuses. E o povo tinha de adorar eles como se fosse Deus. Aí o que acontecia? Olha só, quando duas pessoas passavam uma pela outra assim na rua, naquela época, né? Já falei aqui que eu não sei falar grego, mas eu vou tentar. Um dizia assim, ó, Kyrios Caesar, que significa César é o Senhor. Aí o outro tinha de responder, Caesar's Kyrios, César é o Senhor. O Senhor é César. Essa era a maneira que eles se cumprimentavam. Porque quem não adorasse o imperador, morria. Por que morreu tanto cristão naquela época? Porque os verdadeiros cristãos, eles não se acovardaram com essa lei aí do imperador, de que ele tinha que ser adorado. E os cristãos não falavam isso aqui que os romanos falavam, e que muitos que se diziam cristãos mudaram e começaram a reconhecer o imperador como Deus para poder viver. Os que ficaram firmes, que não foram tímidos, diziam assim, Kyrios Jesus,
Já falei, não sei se a pronúncia está certa. O que significa? Jesus é o Senhor. Era assim que eles se cumprimentavam. Os que ficaram firmes. Porque muitos voltaram atrás na sua fé e reconheciam o imperador como um Deus e adoravam o imperador para poder ficar vivos. Mas os que ficaram firmes diziam: Jesus é o Senhor, não César, não o imperador. E por isso até, né, que João foi mandado lá para a ilha de Patmos, ele foi perseguido por causa disso também, onde ele recebeu a visão do Apocalipse, que é essa palavra aqui que nós estamos lendo, faz parte do livro do Apocalipse. Então, naquela época, muitos se acovardaram e voltaram atrás na sua fé. E adoraram o imperador como um Deus. Mas onde é que estão aqueles agora? No inferno. Porque negaram, recusaram a Deus, o verdadeiro Deus, recusaram Jesus para ficar vivo. Mas esse vivo foi por quanto mais tempo? E daí quando morreram? Então aqueles que voltaram atrás na sua fé, nesse momento estão tudo junto lá no inferno. Ai, pastora, não fale isso. Mas é verdade, não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Então, por mais que uma pessoa viva aqui nessa vida, seja 100, 200 anos, que não chega a isso, mas se chegar, né, se chegasse a isso, ainda seria uma vida muito curta comparada com a eternidade que nunca terá fim, e aí vai sofrer por toda a eternidade. Então é melhor sofrer nessa vida que é um sopro, é um vapor, passa rápido, é pequena, mas quando morrer, estar na eternidade com Jesus. Então por isso que nós nunca devemos ser tímidos, por isso que nós nunca devemos ser covardes. Olha só, e esses que não negaram a Jesus, que não reconheceram o imperador como um Deus, que não adoraram ele, mas continuaram adorando só a Jesus, eles foram, a palavra é expoliados. O que é isso? Eles foram despojados dos seus bens. Eles tinham posses, eles tinham casa, eles tinham terra, perderam tudo. Perderam, mas não negaram a sua fé. Outros foram torturados, foram mortos, foram incendiados vivos em praça pública, para todo mundo ver. Outros mesmo foram arrastados pelas ruas até morrer. Outros queimados vivos, morreram na boca de leões, mas não negaram a fé. E aí, se esse tipo de coisa chega para nós hoje, na nossa época, pastor, hoje não tem leão por aí, não tem, mas tem arma, né? Tem tudo quanto é espécie de arma. Tem tudo quanto é espécie de tortura. E daí se chega para nós? Você está preparado para, se for preciso, você ver alguém da tua família morrer e você falar: não, mas eu não vou negar Jesus? Ser cristão, irmãos, é aquilo que eu digo para vocês, é maravilhoso. É tão bom servir a Jesus, é tão bom sentir a paz que Ele nos dá. Mas a salvação, ela veio pela graça, mas ela tem um preço a pagar. É a nossa força, a nossa fé, de nós não voltarmos atrás. Então, se isso chegasse para você hoje, o que você faria? Amanhã, quando nós acordarmos, sai lá na internet, no jornal, na televisão, em tudo quanto é rede social, todo cristão vai perder as suas posses. Ninguém vai mais ter nada. E isso já está tramitando por aí faz um tempo. Ninguém mais vai ser dono de nada. Só vai ser dono se não for cristão. Você vai trocar Jesus por uma casa, por um terreno, por um carro, por um emprego. Ou se for preciso, você vai passar fome junto com a tua família, mas não nega Jesus. Isso não vai acontecer, pastora.
Pode acontecer sim. Acredite no que eu estou te falando. Está mais perto de acontecer isso do que acontecer as coisas que outros pastores falam por aí, só coisa boa, maravilhosa, porque você vai ter isso, porque você vai ter aquilo, porque... Mentira. Quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que entender que ela, a partir desse momento, ela vai ter sofrimento. Só que com uma diferença, não é o sofrimento que leva para o inferno, não é o sofrimento que traz tristeza, é o sofrimento que vai nos trazer alegria, porque nós vamos dizer assim: fui achado digno de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Isso é uma alegria para quem é realmente um cristão de verdade. Quando vinha a perseguição, graças a Deus, fui achado digno diante do Senhor de sofrer pelo meu mestre. Mas vai ser fácil? Não. Por isso que eu disse, só aguenta quem tiver o Espírito Santo. Quem não tiver o Espírito Santo, não vai aguentar. Vai voltar atrás como aqueles que voltaram aqui no tempo do apóstolo João. Eles negaram para não perder os seus bens, eles negaram Jesus. Para não morrer, eles negaram Jesus. Mas aqueles que não negaram foram mortos, despojados dos seus bens, mas hoje estão numa alegria que não tem palavras que explique, porque já estão na glória com o Senhor. Então a nossa vida é comparada com isso aqui. A eternidade não tem fim. A nossa vida é um sopro. Como aquele vapor da chaleira, quando você, ou uma panela que está fervendo uma comida dentro, você abre a tampa, sai aquele vapor, mas já se dissipa. Assim é a nossa vida. É passageira, é rápida demais. E o que Deus fala? Em Hebreus 10, 38. Vamos ver? Hebreus 10, 38. Olha só, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando aqui, o meu justo viverá da fé, ou seja, aquele que é cristão verdadeiro, venha o que vier, vai viver da fé. Viver da fé, sabe o que é, irmãos? É se você não tiver um copo d'água para beber, se você não tiver um feijão para comer, se você não tiver nada para dar para os teus filhos, mas você vai dizer, mas eu não nego Jesus. Isso é viver da fé. Isso é viver da fé. E aí continua falando, Deus diz assim: e se ele recuar, ou seja, que nem esses que nós estamos falando aqui, se a pessoa que era salvo, conhecia Jesus, mas amou mais as coisas do mundo do que a Jesus, recuou, voltou atrás, o que Deus diz? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não vai se alegrar com essa pessoa. O que acontece com alguém que não agrada a Deus? Que não tem a presença de Deus? Vai para o inferno. Então é melhor nós aguentarmos o que tiver que aguentar, mas não largar de Jesus. Se chegarem para você, fulano, você nega Jesus? Não. Mas eu vou te matar. Pode matar. Vou matar a tua família. Pode matar. Nós vamos se encontrar lá na glória daqui a pouquinho. Mas negar Jesus, não. Vamos ver também o versículo aqui de Hebreus 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, quer dizer, o que está por vir, o céu, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento,
visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, quer dizer, a vergonha. Então aqui está falando dos que eram salvos e que negaram a Jesus. Então eram salvos, mas caíram. Então é impossível que eles sejam renovados novamente para arrependimento. Por quê? Crucificaram de novo Jesus, ou seja, não deram valor para o sacrifício do Senhor e expuseram Jesus à vergonha. Então, não, Jesus não é tão bom quanto o meu trabalho, Jesus não é tão bom quanto a minha família, Jesus não é tão bom quanto a comida que eu tenho que pôr para dentro do estômago, Jesus não é tão bom quanto o meu carro, a minha casa, eu não posso perder. Ficou entendido isso, irmãos? Mas Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E Ele quer salvar a todo ser humano. Mas o ser humano precisa fazer a sua parte. De novo, Hebreus, agora o 10, do 26 ao 31. (26 ao 31). Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, aquele que conhece a palavra, que aceitou Jesus, mas voltou atrás, já não resta sacrifício. Quer dizer, eles recusaram o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o que tem daí, ao invés de perdão? Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entendido isso, meus amados? Olha só, volte ali no versículo, acho que é o 28. Isso. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Então, no tempo em que, do Velho Testamento, né, a pessoa rejeitava, descumpria alguma lei, morria sem misericórdia. Agora no 29 diz: de quanto maior castigo vai ser aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, rejeitou o sacrifício de Jesus. E tiver por profano o sangue do pacto, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. Então, rejeitou a Jesus, rejeita o Pai e rejeita o Espírito Santo. Entendido isso, amados? Então, se desobedecendo a lei já morria, imagine o castigo de quem rejeitar Jesus. É muito, muito, muito pior, né? Agora, 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Então aqui está falando a mesma coisa. Aquele que já tinha sido liberto, que estava servindo a Jesus, mas que rejeitou a Jesus. No 22, então, diz assim, 21, né? Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. O que é isso? É melhor que uma pessoa não conheça a Jesus
do que conheça e rejeite. Entendido, irmãos? Então, por isso, aquele que conhece a Jesus, não rejeite, porque vai ser muito terrível o castigo. Aí no 22 diz, ó, deste modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, era salvo, abandonou Jesus, voltou a praticar as coisas do mundo. É a mesma coisa que o cachorro, né? Você sabe, o cachorro vomita, é nojento de falar, mas é verdade. O cachorro vomita, ele vai lá e ele mesmo come de novo o que ele vomitou. É ou não é? É, né? Assim é a pessoa que conhece a Jesus e volta para trás. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, pode lavar, até hoje tem gente que tem porquinho de estimação, né? Lavam, dão banho, passam perfume, botam lacinho no pescoço, ai que bichinho mais bonitinho. Mas se abrir a porta e ela vê uma poça de lama lá na rua, ela vai correndo para se sujar. É assim ou não é? É. Então assim é a pessoa que aceitou Jesus, mas que por medo das consequências do que teria que passar para ficar firme, negou a Jesus, voltou para o mundo, é considerado como um cão que volta ao vômito e como uma porca lavada que volta para a lama. Então isso é o que acontece, né, irmãos, com aqueles que já eram salvos, mas negaram a Jesus para salvar a própria vida, e hoje daí estão no inferno. Vamos ver só então o que Jesus falou em Mateus 10, do 33 ao 39, e já vamos estar encerrando. Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu falei até o 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é que significa isso? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que acha que vivendo no mundo, com as coisas que o mundo oferece, ele está vivendo bem, ele achou a vida, eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar. Mas o que é que Jesus diz? Esse vai perder, ó. Mas quem perder a sua vida, ou seja, a minha vida, tem valor? Tem, mas não vale tanto quanto Jesus. Então, quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus falando, achá-la. Por quê? Porque vai viver eternamente. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então veja só, pense bem. Hoje antes de você dormir, não estou dizendo que vai acontecer isso amanhã, tá, irmãos? Mas é um exemplo. Se amanhã nós acordarmos com a notícia, no Brasil está proibido ser cristão e vão morrer. Pense hoje antes de você deitar. O que você ia fazer? Você ia levantar a tua mão e dizer, pois pode me matar porque eu não nego Jesus? E quantos iriam negar? Quantos iriam se amoldar ao mundo só para poderem ficar vivos e não perderem as suas coisas? Então lembre bem disso, a perseguição pode chegar a qualquer momento. Pastora, mas nós não vamos ser arrebatados? Graças a Deus vamos. Mas pode acontecer que nós precisemos passar por alguma coisa assim antes de sermos arrebatados. Para provar quem realmente é cristão
ou quem finge ser cristão. É a peneira do Senhor, né? Sabe quando você está peneirando lá um feijão, cai a poeira, cai aqueles os coisinhas secas que fica assim no meio do feijão, né? O feijão ficou na peneira, a sujeira saiu. Com uma perseguição, a igreja vai ser purificada, vai ficar o que é de Jesus. Aquele que finge ser, ou que está apenas para querer receber as coisas que Deus tem para dar, vai cair igual a sujeira do feijão. Vai cair fora da peneira. Nós temos que ficar firme na peneira e não cair da peneira. Amém? Porque se nós permanecer na fé e não negar Jesus por nada, um dia nós vamos estar nos alegrando na glória com o Senhor. Para todo sempre. Você foi abençoado com essa palavra? Então coloque isso no teu coração. Venha o que vir, eu sou de Jesus e ponto final.